Olá, esse aqui é o Aneng Q10. É um dos multímetros mais bonitos da Aneng e também tem muitas funcionalidades. Vamos saber mais sobre ele nesse vídeo. Vamos conhecer então o Aneng Q10, um multímetro, como eu falei na abertura, dos mais bonitos que a Aneng já fez. Antes de nós entrarmos em detalhes, gostaria de lembrar que aí na descrição do vídeo você vai encontrar links para a compra desse dispositivo e também, eventualmente, de outros dispositivos que a gente mostre aqui no vídeo. Gostaria também de lembrar que você deixe seu like nesse vídeo, é muito importante para nós. Deixe também seus comentários, as suas dúvidas e inscreva-se no canal, isso nos ajuda muito. Bem, então como eu falei, esse é um multímetro Aneng Q10, ele vem nesse estojo. Você vai ver que você pode comprar em vários kits, né? Esse kit que chegou para mim tem um estojo. Nós temos aqui o multímetro embrulhado em plástico bolha. Já vamos vê-lo aqui. Nós temos um conjunto aqui de pontas de prova, né? A dupla aqui de pontas de prova, vamos chamar de originais dele. Nós temos aqui um conjuntinho aqui, um termopar diferente, né? Com fio espiral, diria uma aparência mais bonita, mais resistente do que aqueles que nós estamos acostumados a ver, inclusive com aqui uma ponta, né, também, como ele é bem diferente aí do que a gente está acostumado a ver, uma aparência bem melhor, né? E esse kit também veio com essa ponta de prova, esse conjuntinho aqui especial, já vou mostrar também como ele é. Nós temos o manual. Eu vou então guardar o estojo, né? Vamos liberar espaço aqui. O manual é um livrinho, isso é bom, né? Nós temos visto em muitos dispositivos apenas um folhetinho, às vezes muito mal impresso, parece uma cópia da cópia, né? Esse aqui é um livretinho aqui com cerca de 20 páginas. Então ele tem toda a parte de instruções de segurança, um overview dele, como é que funciona o display, os botões de função, botão rotativo, os terminais. E aí ele fala, né, de medição de corrente, aliás, tensão, né, contínua e alternada, corrente contínua alternada, resistência, diodos de continuidade, capacitores, frequência, temperatura, NCV que ele tem, né, a tensão sem contato. Que mais? Ele tem aqui uma onda quadrada para teste, né, de osciloscópios e outros instrumentos. E algumas outras informações, como limpar, como trocar as baterias, como trocar fusíveis e especificações. Então é um manual bem completo, eu acho que vale a pena, né? Se você não tem muito conhecimento do funcionamento de multímetros, adquirir um desse, vale a pena dar uma olhadinha para se familiarizar melhor com o equipamento e suas funções. Bem, eu queria mostrar esse conjunto de ponta de prova aqui, que não é original, mas ele está sendo vendido aí com alguns dos kits. Ele tem algumas coisas interessantes. Então ele tem garrinhas aqui de tipo jacaré. O cabo dele, ele é um cabo interessante porque ele é totalmente com uma ponteira rosqueável, né? Então eu posso, por exemplo, rosquear um jacaré aqui, né? Do outro lado eu posso rosquear um outro jacaré. Veja que a gente tem um par aqui de vermelhos, um par de pretos. Tenho essas pontas de prova finas aqui também que eu posso rosquear para ligá-lo no aparelho, né, no multímetro. Ele tem aqui nesse saquinho algumas pontas tipo banana, né, que eu posso colocar aqui para colocar nos conectores. Ele tem pontas tipo agulha, são aquelas bem fininhas para quem trabalha com eletrônica, microeletrônica. Então posso rosquear aqui também essas pontas agulha. E ele tem umas pontinhas que parece uma forquilha aqui, né? Que é para a gente também utilizar quando você tem um parafuso, prender em algum lugar. Então é um kit que não é original do equipamento, inclusive eu já vi também acompanhando outros multímetros, né? Mas vale a pena, se você pretende aí adquirir esse multímetro para utilização com eletrônica principalmente, né? Vale a pena você pensar também, considerar a aquisição desse kit aqui de ponteiras adicional, vale a pena. Dá uma olhadinha então nele, né? Nós temos aqui
controle principal dele, né, o botão rotativo. Então nós temos a parte aqui de medição de tensão, tanto alternada como contínua, também a parte de frequência, depois a escala de milivolts, também frequência. Nós temos aqui resistência, diodo e continuidade, o NCV, a onda quadrada que ele gera, aqui a medição de corrente em miliamperes, amperes e microamperes. Então tem 3 escalas aqui de medição de corrente. O que é interessante é que ele tem esse adesivo aqui chamando a atenção, né, para que a gente tome cuidado na hora de fazer a conexão dos dispositivos para medir corrente. Isso a gente sabe que sempre é um risco, né, a medição de corrente utilizando multímetros, porque a corrente passa por dentro dele. Então, se nós fizermos alguma coisa errada aí, nós vamos queimar, no mínimo queimar o fusível dele, né? Alguns multímetros mais baratos, você pode queimar o próprio multímetro. Então, nós temos aqui uma entrada, né, comum, que é a preta, uma entrada geral, né, vermelha, para tensão, resistência, capacitores e tudo mais, aqui, temperatura e tudo mais. E aqui nós temos, desse lado esquerdo, 2 entradas para medição de corrente. Uma na faixa de amperes, outra de mili e microamperes. Então ele é adequado para eletrônica, veja, esse multímetro, porque ele chega na faixa de microamperes. Então o multímetro realmente é muito útil, né? Apesar de que ele é um multímetro, olha, categoria 3 até 600 volts e categoria 2 até 1000 volts. Então ele pode ser utilizado em eletricidade residencial, eletricidade comercial, e ainda tem funções aqui que ajudam na eletrônica. É um multímetro realmente com uma abrangência de funções muito interessantes. E ele tem esse desenho aqui diferente, né? O corpo não é totalmente emborrachado como alguns, mas ele é um material aqui de toque, vamos dizer assim, similar à borracha, né? Tem o apoio aqui para ficar em pé em bancada. Aqui em cima tem alguns botões de seleção, botão de faixa, botão de máximo mínimo, o hold e iluminação. Ele tem aqui uma lanterna, então a gente pode utilizá-lo para iluminar locais escuros. Bem, vamos colocar aqui as pilhas, né, para que ele funcione. Ele trabalha com 3 pilhas tipo AAA, que são as pilhas também conhecidas como palito, né, que nós podemos abrir. Ele desmonta esse conjuntinho da tampa e do apoio, né? E aqui é o local, então, das pilhas. É sempre bom, né? Eu sempre digo que o multímetro que trabalha com pilha facilita a nossa vida, porque vai nos ajudar a trocar, né? Ele não usa nenhuma bateria especial, não usa nada diferente aí do padrão. Então, facilita a vida, né? Só ver se eu coloquei certo. Coloquei, tá vivo, funcionando. Vamos então montar a tampa de novo, vejam que ela solta aqui, né? É só uma questão de encaixar. Um ponto aqui que poderia ser melhorado, né, é o parafuso ficar preso na tampa, né? Muitos que nós já vimos, o parafuso não sai. É uma coisa a menos para se perder, né? Prontinho, já está com as pilhas. Tirei aquele selinho de proteção, né, que estava fechando aqui. E agora vamos então dar uma olhadinha, né, como ele funciona, fazer alguns testes com ele. Bem, vamos deixar aqui a parte termopar para depois. Vamos começar fazendo uma medida aqui de tensão, né? Vamos começar com o NCV, que é a tensão sem contato. Então eu tenho aqui uma extensão, eu posso aproximar. Ele não é dos mais sensíveis, né, vamos dizer assim, mas ele detecta aqui quando eu aproximo da parte menos isolada aqui do cabo, né? Então funciona de acordo, né? Evita que você ponha a mão aí em alguma coisa energizada, né, por engano. Bem, vamos fazer então algumas medições, né? Vou tirar aqui as proteções dos conectores. Vamos fazer uma primeira medição aqui de tensão alternada também na minha rede, aqui usando essa mesma extensão que eu estava usando. Aqui nós temos, né, um protetor, então se você for utilizar, principalmente para eletrônica, né, que você tem que aproximar muito das placas, dos componentes,
É importante você usar essa proteção, porque ele mantém só uma pontinha ali para contato, evitando que você dê curtos ou coisas assim, né? Nosso caso aqui, para dar um bom contato aqui na parte de energia alternada, né? Eu tirei e tá aí, ele já está medindo aqui. Daqui ele já mostra uma medição totalmente errada, porque ele está em corrente contínua, né? Eu tenho que vir no Select aqui, mudar para corrente alternada. Agora sim, ele mede 128 volts, né, variando aí 128.6, 0.4, com uma frequência, a gente vê ali em cima, a frequência de 59.99, 60, né, variando um pouquinho a frequência. A frequência não devia variar, né, mas ela está variando aqui minimamente. Vejam que outras informações ele tem. Ele tem uma escala aqui embaixo também do display, que mostra, né, essa tensão, né, dentro do limite dele, que são os 1000 volts lá embaixo, né? Então ele está aqui no comecinho, em 100, ele está 1/10, né, da escala. Aqui no Select eu consigo mudar para Duty Cycle, né? Então ele mostra a frequência, 60 Duty Cycles, 50%. Deixei mais uma vez, vou para a corrente contínua, então uma medição totalmente errada. E aqui sim, voltei agora, né? O que mais que eu tenho aqui? Eu posso, por exemplo, pegar máximo e mínimo. Então ele mostrou aqui máximo de 128.5, foi o que ele mediu, mínimo de 128.0. Então eu consigo aqui ter essa medição. Aqui eu posso fazer um hold, ele para de medir, segura para mim o valor, né? Eu tenho também a possibilidade aqui de trocar a faixa. Então, por exemplo, aqui eu estou na faixa de milivolts, ele superou, faixa de volts. E aqui sim, na verdade na faixa de volts, na faixa de midi e micro, aqui ele obviamente não tem capacidade para medir. Então ele mede muito bem aqui a corrente alternada. Teve aqui inclusive o display, né? Assim, primeiras impressões dele, display de visibilidade muito boa. O fato dele ser o chamado display invertido, né? Ele é preto com as luzes em branco, ele te dá uma visibilidade muito boa. Eu mostrei aqui o hold, mas se a gente segurar um pouquinho mais, ele acende a lanterna. Muito útil, né? Você que trabalha, por exemplo, com manutenção, então ficou sem energia, tá tudo escuro, como é que eu faço uma busca lá na minha caixa, lá no meu quadro de distribuição, saber o que aconteceu? Então ele tem aqui a lanterninha, que facilita a vida. Uma coisa que ele deveria ter e não tem são aqueles suportes, né, para as pontas de prova, que muitos modelos têm aqui atrás. Eu acho que isso faz falta na hora que você vai fazer um trabalho e tem que segurar uma ponteira, né, com uma mão, outra e mais o aparelho, né? Se você não tem onde prender o aparelho ou deixar ele quietinho esperando, aquilo lá ajuda muito, né? Ajuda muito que você prende uma ponteira nele e fica com a mão livre, né? Bom, vamos avançar um pouquinho mais aqui. Já que a gente estava medindo tensão, vamos agora voltar aqui para a tensão contínua e vamos fazer algumas medições utilizando aquele nosso dispositivo aqui de referência, que é esse daqui. Já utilizei em vários vídeos aí com multímetros. Se você não conhece, eu tenho um vídeo sobre ele, né? Sobre esse dispositivo de referência e também sobre esse aqui que a gente já vai utilizar. Esse aqui é um dispositivo que fornece uma tensão contínua de alta precisão de 2,5, 5, 7,5 e 10 volts. Vamos dar uma olhadinha então como é que está o nosso multímetro aqui. Então tá aí, são 2,5 volts, ele está medindo 2.501. Vou mudar a escala para milivolts, ultrapassa, eu não consigo, eu tenho que usar a escala de volts. Então a primeira função aqui do aparelho é 2.5, está bastante preciso, né? A segunda é 5, ele mede 5.004. Notem que ele tem 9.000 contagens, então ele tem uma resolução muito boa. Então ele mostra aqui a tensão contínua com 3 casas decimais, isso é uma resolução muito legal, né? 5.004 volts. A próxima escala é 7,5, então 7506, e a próxima 10. Então 10 cravadinho aqui, pequena variação. Então ele está muito bem em termos de medida de tensão contínua, tensão alternada, como a gente viu. Vamos prosseguir aqui nas medições, né? Nós vimos que o botão de seleção então funciona, né? Principalmente ali na contínua, na alternada, perdão. E aqui nós temos uma outra posição onde ele tem várias funções, né? Então eu tenho aqui uma automática, né? Acho que não é o caso aqui. Nós temos diodo e continuidade. Vamos ver continuidade, já que ele parou aqui.
Então, nós temos, né, encostando aqui as ponteiras, a indicação de continuidade. Ele não é talvez dos mais rápidos, mas ele funciona bem. Continuidade, nós temos, vamos mudar aqui a seleção de novo, nós temos capacitores e aqui nós temos resistências. É o que a gente vai fazer agora. Vamos dar uma olhadinha em algumas resistências, utilizando essa plaquinha aqui de referência, que também está naquele vídeo, né, que eu falei, estava do lado certo. Aqui eu tenho alguns resistores de precisão que foram aferidos, né? Então eu tenho 10 ohms, eu tenho 100 ohms, na verdade 100.02, aí eu tenho onde que seria de 1K, que é 999.8, tem um de 10K, que é 9.99, e tem um de 100K, que é 100.01. Com isso a gente consegue ter uma boa ideia da precisão dele na leitura de resistências, né? Vamos dar uma olhadinha então no de 10. Lembrando que alguns multímetros automáticos não leem bem esses resistores pequenos, eles indicam continuidade. Ele está dando aí algo em torno de 0,5% de erro, né? Então seria 10.0 alguma coisa, ele está dando 10.4, então menos de 0,5% de erro. Esse aqui de 100, ele está dando 100.9. Então também aí um errinho baixinho. O de 1K, que é 0.99, ele está dando 1.002, medindo um pouquinho maior, né, do que ele é. Então está com uma precisão bem razoável. Esse de 10K, né, veja que ele já mudou a escala aqui, por exemplo, quando eu coloco aqui, a escala é automática, né. Coloco aqui o range automático, né, olha, está em 1 kg. Né, eu posso mudar o range aqui, olha. Mudei, vamos lá. Mudar o range aqui. Agora, olha, ele está 0,9. Então mudei para mega, né? O mega ele nem aparece aqui. Vamos voltar para o automático. Automático ele ajusta certinho, ó, 1 kg. Quando eu mudei para mega lá, ele não conseguiu, né? Fica muito pequeno o valor. Esse aqui é o de 10 kg, né? A gente já tinha visto já. E o próximo de 100. Então 100. Ele está com uma precisão, não diria que é extremamente preciso, tem um errinho aí de 0,5% que a gente observou, principalmente nos menores, mas é um erro pequeno, né? Dá pra gente ter uma boa ideia de como estão esses resistores. Um outro ponto aqui que a gente pode ver também é a parte de capacitores, né? Então vou selecionar aqui capacitância, também em escala automática, né? Vou manter em escala automática, ele começa aqui em nanofarads. Nós temos nessa placa capacitores muito pequenininhos aqui, da ordem de picofarads, que muitos multímetros não leem. Aliás, os multímetros não têm uma precisão muito grande para a leitura de capacitores, isso já é esperado, porque para a leitura de capacitores com uma boa precisão, o ideal é um capacímetro, né? O circuito para ler capacitores com precisão é caro, então esses multímetros que têm muitas funções normalmente não leem. Olha, esse aqui é de 100 pico, né? Então ele está marcando 115, ele é 104 pico, na verdade, ele está marcando 114 nano, ponto 114 nano. Então ele está correto, né? Deveria ser ponto 104, ele está ponto 14. Então está dando um errinho também pequeno, e que é muito interessante, porque a maioria dos multímetros gerais, como o caso desse, não leria com tanta precisão. Esse já é de 1000 pico, que na verdade é quase 1 nano, né? Então tá certo, seria 900 ali, ele pontou 1 nano. Esse 10 nano tá batendo certinho. Então quando os capacitores começam a ficar maiores, ele já melhora a precisão. Também 104 nano ele é. Olha que interessante, ele está com uma precisão muito boa. Vou até pôr de novo aqui. Nominalmente ele é 105, ele está no 104.7. Então uma leitura extremamente precisa para um capacitor que normalmente os multímetros não conseguem fazer, tá? Aqui nós temos um outro maiorzinho, na verdade 919.9, seja 920 nano. Nominalmente ele é 925 nano, então tá ótimo. E aqui nós temos o eletrolítico de 4.4 micro. Vamos ver aqui.
Ele demora um pouquinho porque ele precisa carregar o capacitor, ó, 4,5 micro. Então tá bom demais, né? Ele tá com uma, eu diria, uma precisão muito boa na leitura também de capacitores. Resistores, eu achei que ele tem um errinho aí, mas não é nada muito alto, né? Tá dentro da precisão dos instrumentos. Para leitura de diodo, né? Aliás, eu tenho um capacitor maiorzinho aqui, um capacitor de 100 micro. Vamos só ver como ele lê. Só encontrar aqui o importante é a gente ler os capacitores com os eletrolitos com a polaridade certa. Isso evita erros, né, de leitura. Olha, 100 micro certinho, 100.1, 99.7, tá variando um pouquinho. Ele nominalmente é 100 micro, então tá ótimo, né? Vamos ver aqui a leitura de diodos, né? Então vou mudar aqui novamente. O que eu vou usar para ler diodos? Eu cliquei no botão errado, claro, né? Select, agora sim, diodos. Eu vou utilizar para leitura de diodos os LEDs. LEDs são diodos que emitem luz, né? Então, colocando na posição correta, o que acontece? O LED acende e eu tenho aqui a medição da queda de tensão que o LED provoca. Então, ele provoca 2,5 volts, esse azul. O amarelo, 1,8. E nós temos um branquinho aqui, 2,6. Quando eu encosto, ele dá continuidade. O que acontece? Como é que eu sei se o diodo está bom ou não, né? Quando eu coloco na polaridade certa, que ele tem que conduzir, se for um diodo como um LED, ele vai acender e me dá queda de tensão. Se for um diodo comum, ele não acende, mas ele também indica queda de tensão. E se eu ligar invertido, não acontece nada. Ele não pode deixar passar corrente. Se ele deixar passar invertido, é porque ele está queimado. Então a gente sabe se o LED está bom ou ruim nessa situação. O que mais nós temos aqui? Nós já vimos o NCV, onda quadrada, daqui a pouquinho a gente vê utilizando aí um osciloscópio. Faltou a gente ver temperatura e corrente. Vamos dar uma olhadinha aqui na corrente. Bem, para a medida de corrente nós vamos utilizar essa extensão aqui, que foi interrompida, né? Porque para utilizar o multímetro para ler corrente, a gente sabe que tem que passar corrente por dentro dele, né? Eu começo sempre com a escala mais alta, isso para evitar qualquer problema. Se a corrente for muito pequenininha, a gente pode descer para as outras escalas, mas é sempre recomendável utilizar a mais alta. Como é que nós vamos fazer para medir? Nós vamos colocar uma lâmpada aqui para provocar uma corrente. Essa é uma lâmpada de 40 watts. Ela está em 127 volts ou 128, mais ou menos, como a gente mediu aqui. Então a gente deve ter uma corrente aqui na ordem de 330, 340 miliamperes. Como é que eu vou fazer essa medição? Então, eu vou desligar da tomada, esse circuito aqui todo. Eu tenho essa parte aqui que foi interrompida. E eu vou fazer com que a corrente agora circule por dentro do multímetro. Então, antes de mais nada, né, eu tenho que tirar essa ponteira daqui, colocar também não no micro e nem no mili. Eu vou utilizar essas garrinhas aqui. Poderia ter utilizado aquela outra ponta de prova que veio, né, com ele, de brinde, mas vamos utilizar as garrinhas. Vou colocar aqui e vou fazer... Aqui o vermelho e preto não faz muito sentido, né? Mas estou usando aqui para ficar coerente, vermelho com vermelho, preto com preto. Poderia inverter, não tem problema nenhum. Isso está acontecendo o que então, né? A corrente, ela vem da tomada, ela chega por esse fio aqui, passa por vermelho, entra pela ponteira vermelha, entra dentro aqui do dispositivo, sai por aqui e volta e faz com que a lâmpada se acenda. Então na hora que eu ligar, o que vai acontecer? Vejam que ele não mede nada ainda, porque eu estou na escala de corrente contínua, né? E eu estou medindo aqui na escala de alternada, agora sim. Então veja, nós temos uma leitura aqui de 360.8.9 miliamperes. Se a gente multiplicar esse 360 mili por 127, a gente vai chegar aproximadamente aqui aos 40 watts, que é o que tem essa lâmpada, né? O que mais que a gente pode fazer aqui, né? Eu posso agora colocar uma segunda lâmpada igual. Então eu estou dobrando essa corrente, né? Por que a corrente fica variando, né? Lembra que a tensão está variando? Então, à medida que a tensão está variando e
a lâmpada oferece uma resistência à passagem da corrente, ela fica variando. À medida que a tensão aumenta, a corrente aumenta, a tensão diminui, né? Então a flutuação é igual. Além do que, as lâmpadas, à medida que esquentam, né, a resistência do filamento também se altera. Então, com o tempo aqui, ela vai alterando até estabilizar, dependendo do momento. Aí pode demorar um pouquinho mais ou um pouquinho menos para estabilizar. Então é isso. O que é importante a gente saber de leitura de corrente com multímetros, né? Aliás, eu tenho um vídeo só sobre isso. Se ele estiver disponível no momento que você estiver assistindo esse vídeo aqui, vai aparecer o card dele aí para você poder dar uma olhadinha também. Mas é importante a gente tomar cuidado com os limites. Então o limite desse dispositivo é 10 amperes. A gente não deve ultrapassar 10 amperes. Se você colocar alguma coisa que consuma mais que 10 amperes, tem um tempo limite aqui para você utilizar. Você pode queimar um fusível. Então é muito importante tomar cuidado com isso. Além disso, né, a escala, nunca coloque numa escala menor, porque você pode queimar aqui também o fusível, ou eventualmente, dependendo do multímetro que você tem, você pode queimar o próprio multímetro se ele não for protegido adequadamente. Bem, vou desligar, vou retomar aqui a ligação com aquele conector e eu quero fazer agora uma medida, aproveitar que as lâmpadas estão quentes, né? Fazer uma medida aqui de temperatura. Para isso eu vou tirar a ponteira aqui. Vamos para a escala de temperatura. Agora sim, temperatura em Fahrenheit e Celsius. Veja que eu estou sem aqui o termopar, ele está marcando a temperatura ambiente, né? Então ele está a 24 graus Celsius ou 75 Fahrenheit. Vou conectar aqui novamente para a gente colocar aqui as lâmpadas para funcionar e ter uma temperatura mais alta. Vou ligar então esse termopar bonito que veio com ele, com essa ponteira aqui. Ó, encostei na lâmpada, ele já começa a subir. Ele sobe lentamente comparado com aqueles outros termopares que a gente utiliza, que é só uma pontinha, né? Por quê? Eu acho que é o formato dele aqui, né? Esse formato dele, que é um tubo, né, metálico, o termopar está lá dentro. Então ele demora um pouquinho mais para esquentar. Mas eu acredito que ele seja mais preciso, né? Então você pode ter que aguardar um tempinho maior, mas ele vai dar um número preciso aí à medida em que você for utilizando, né? Bem, é isso. Eu achei que ele demora um pouco em relação aos que a gente está acostumados, né? Para registrar a temperatura. Bem, vamos fazer um teste aqui da função de geração de onda quadrada dele. Está aqui, ela está em 500 Hz. Para isso, nós vamos colocar aqui as ponteiras novamente nos lugares originais. E eu vou colocar essa ponteira vermelha na entrada aqui desse mini osciloscópio aqui de testes, né? Podemos ver aí uma onda quase quadrada, né? Ela tem um pouquinho aqui de distorção. Isso melhora um pouquinho aqui. E aqui já ultrapassa. Aqui nós vemos uma onda, então. Posso ir aumentando a frequência dela, 100, 200, 300 Hz, 500 Hz, aliás, 400 Hz, 500 Hz. Ele deve ir até 1000, né? Provavelmente. Vamos voltar aqui para tamanho, né? Não, 2000 Hz, ela vai bem acima aqui do que eu pensava. Voltou a 50, né? 50 a gente vê que fica bem estabilizado aqui nesse osciloscópio. Dá para ver uma onda quase que quadrada, né? Perfeitamente quadrada. Bem, isso, acho que com isso nós exploramos todas as funcionalidades dele. Então, desde a medição básica aqui que ele tem de tensão, de corrente, de resistência, né? Os capacitores que ele mediu muito bem. Resistência a gente viu aí uns pequenos errinhos, mas está dentro da faixa de tolerância dele. Aliás, no site de vendas, né, que eu deixei aí o link, você vai encontrar lá a tabela com as especificações completas. Nós temos especificações completas também no manual, se você precisar olhar quando você adquirir. É realmente um multímetro muito interessante, ele é bonito, ele tem uma visualização muito boa, muito fácil. Funções aqui bem interessantes para uso em eletricidade e em eletrônica.
uma resolução muito boa de 9.000, na verdade 10.000 contagens, né, que é 9.999. O fato dele ter aqui 600 volts em categoria 3, 1.000 volts em categoria 2, permite que você use com eletricidade doméstica, comercial, né? Também vou deixar a tabelinha aqui de categorias para você dar uma olhadinha. E é isso, eu acho que ele é um multímetro que vale a pena você considerar também se você estiver procurando um para uso em eletricidade e eletrônica. Ele é bem interessante. Bem, não esqueça então de deixar seu like nesse vídeo, deixe seus comentários, deixe suas dúvidas e inscreva-se no canal, que é muito importante para nós. Muito obrigado e até um próximo vídeo.